Se achegue, puxe uma cadeira e vem ouvir mais um conto do nosso sertão brasileiro. O sertão, já castigado pelo sol e pela sede, estremeceu de outra forma quando a notícia mais cruel que a seca rasgou o ar. O coronel Ambrósio, cujo orgulho ferido por Lampião em uma antiga disputa de terras jamais cicatrizara, finalmente agiu. Não apenas vaidoso, mas carregando um ódio pessoal que fermentava há anos, ele havia capturado Dona Maria, a mãe de Virgulino. Arrastada sem cerimônia até o terreiro, Dona Maria foi exposta como um troféu, uma peça macabra na encenação de poder do coronel. Ali, sob o olhar faminto de jagunços e a curiosidade mórbida de um povo acuado, Ambrósio bradou, a voz carregada de escárnio: digam ao tal Virgulino que, se for homem, venha buscar a própria mãe. As gargalhadas dos capangas ecoaram, mas no peito do sertanejo comum, um pressentimento amargo se instalava. Essa afronta não terminaria ali. Dona Maria, com seu lenço simples cobrindo os cabelos brancos, suportava cada segundo da humilhação com uma dignidade que irritava o coronel. Nenhuma lágrima rolou, nenhuma súplica escapou. Apenas um murmúrio, quase inaudível, mas carregado de fé. Meu menino não se dobra, nem se esconde, ele há de vir. A calma dela, a certeza em seus olhos, fez Ambrósio espumar de raiva. Num acesso de fúria, ele chutou o balde de água ao chão, espalhando a pouca esperança, e ordenou que a mulher ficasse sob o sol impiedoso, queimando-a com a humilhação. Aquela cena não era apenas uma afronta a Lampião, era um desafio lançado ao sertão inteiro, uma mancha na honra de cada homem. Quero que todos vejam, vociferou Ambrósio, o rosto contorcido pela maldade. Se o rei do cangaço tem sangue nas veias, que apareça diante do meu poder. Os jagunços, em coro, batiam as coronhas das espingardas no chão, um som seco e cruel. Mas nos olhos do povo, entre o temor e a expectativa, uma certeza se formava. Mexer com a mãe de Lampião era como acender um rastilho de pólvora no coração da caatinga. Um tropeiro, homem de poucas palavras, mas de alma justa, não suportou a crueldade. Aquela imagem gravou-se em sua mente. Sem hesitar, montou seu cavalo e disparou pela caatinga, o coração em chamas de indignação. Cada galope levantava uma nuvem de poeira e carregava consigo o peso daquela afronta. A notícia, ele sabia, precisava incendiar os ouvidos certos. Havia apenas um nome em sua mente: Virgulino Ferreira da Silva. No esconderijo do bando, o tropeiro irrompeu, ofegante, mal conseguindo pronunciar as palavras. Capitão, o coronel prendeu sua mãe, está fazendo dela espetáculo no terreiro. A frase pesou no ar. O silêncio que se seguiu não era apenas a ausência de som, era um vácuo denso, um presságio. Corisco cerrou os punhos, os músculos do maxilar travados pela fúria. Maria Bonita levou a mão ao peito, um gesto de dor e apreensão. Todos os cabras, imóveis, prenderam a respiração, cientes de que a reação do capitão definiria o destino de todos. Lampião, por um instante, permaneceu ali, estático. O mundo pareceu girar ao seu redor, mas sua mente viajou para longe, para um passado quase esquecido, mas profundamente guardado. Uma imagem vívida. Dona Maria, sentada no batente da casa, cantando uma melodia suave, enquanto ele, menino, se aninhava em seu colo. O cheiro de terra molhada, o afago de sua mão áspera nos cabelos, o calor seguro de seu abraço. A lembrança de sua voz, um bálsamo em meio à dureza do sertão, colidiu com a imagem da humilhação descrita pelo tropeiro. Foi um choque brutal, que acendeu não apenas a fúria, mas uma dor profunda, quase paralisante. Então, a paralisia deu lugar a uma energia contida. Lampião se ergueu devagar, e o reflexo da fogueira dançou nas medalhas de seu chapéu de couro, como chamas nos olhos do próprio destino.
Os cabras prenderam a respiração, o ar pesado de expectativa. Sabiam que aquele silêncio não era apenas a ausência de som, era o prenúncio de uma tempestade que faria o sertão inteiro tremer. A voz grave de Lampião rompeu o silêncio, ecoando como um trovão contido, carregada de uma promessa fria. O coronel Ambrósio mexeu no que eu tenho de mais sagrado, minha mãe. E quem mexe no sangue de Lampião sente o sertão tremer até o último osso do corpo. Corisco, o zóio faiscando como brasas, avançou, a ânsia por sangue quase o consumindo. Capitão, diga só a palavra, eu arranco esse coronel pela gola e o arrasto até o chão do terreiro. Mas Lampião, com a força inesperada, segurou o braço do compadre, seus dedos de ferro apertando a carne. Não, Coriço, disse ele, a voz firme, cortante. A morte é um alívio, a vergonha é uma corrente perpétua. Ele não vai cair no escuro da noite, como um cão qualquer. Ele vai cair no sol do meio-dia, diante de todos, para que cada riso de escárnio que ele arrancou se transforme em vergonha eterna. Maria Bonita ergueu o rosto, a preocupação vincando sua testa. Virgulino, você sabe que, depois disso, as volantes virão com fúria redobrada, não descansarão enquanto não o caçarem. Lampião respirou fundo, mas sua resposta foi um punhal certeiro, sem espaço para dúvidas. Maria, um homem que não defende a própria mãe, não merece o nome que carrega. Que venham as volantes, que venha quem for, o sertão inteiro vai saber. Ninguém toca em Dona Maria e vive para contar a história. A máquina da vingança começou a se mover. Volta Seca recebeu a missão de se infiltrar, de espiar cada jagunço, mapear cada entrada e saída da fazenda. Azulão e Gato, com sua astúcia, espalhariam boatos e desinformação para despistar as volantes. Zabelé, por sua vez, teria a tarefa crucial de garantir que a notícia da humilhação da mãe de Lampião corresse entre o povo, assegurando uma plateia para o acerto de contas. Nada seria feito nas sombras, seria um espetáculo grandioso de vingança, gravado na memória do sertão. Enquanto os cabras afiavam facas com um tilintar metálico e revisavam suas cartucheiras, Lampião se afastou do grupo, sentando-se sobre uma pedra fria. Seus olhos, antes cheios de dor, agora fixavam o punhal que refletia a luz bruxulhenta da fogueira. Em um murmúrio que era mais uma promessa ao vento, ele declarou: "Hoje não sou apenas cangaceiro, hoje sou filho, e filho não deixa sua mãe na vergonha." O bando inteiro, como uma fera atiçada, ergueu-se em uníssono. A caatinga ao redor parecia prender a respiração junto deles, aguardando o momento exato em que a poeira dos cavalos riscasse o horizonte. A vingança estava traçada, meticulosamente planejada. E o sertão, mais uma vez, aprenderia que ninguém afronta a mãe de Lampião e vive para contar a história. O sol causticante açoitava o sertão quando o coronel Ambrósio, um homem cujo ódio por Lampião era tão antigo quanto as secas daquelas terras, uma ferida aberta desde que Virgulino, ainda menino, ousara desafiar sua autoridade numa disputa de terras que custou ao coronel prestígio e fortuna, mandou trazer Dona Maria. Ele via naquele dia a chance de lavar a alma. Amarrada em cordas grossas, a mãe do cangaceiro caminhava com uma firmeza que desafiava a dor, sem que uma única lágrima ousasse escorrer por seu rosto marcado pelo tempo. O coronel, com um charuto aceso entre os dentes e um riso debochado que ecoava pelo terreiro, levantou a voz para que todos ouvissem, para que cada palavra se cravasse na memória dos presentes. "Olhem bem, cabras, aqui está a mãe do tal rei do cangaço. Quero ver se ele tem coragem de vir buscá-la." O jagunço, como se fosse um sinal, explodiram em gargalhadas guturais, batendo as coronhas das espingardas no chão num ritmo ensandecido,
como se aquele fosse um festejo macabro. O povo da região, reunido à força, observava em silêncio sepulcral. Muitos abaixavam a cabeça, temendo encontrar o olhar altivo da mulher, um espelho da própria vergonha. Outros sussurravam entre si, a voz rouca pelo medo. Essa é a mãe de Lampião. Se ele souber, não vai deixar barato. Mas ninguém ousava se levantar. A fúria do coronel ainda pesava mais que a tênue esperança de uma vingança. Dona Maria, com a face queimada de sol e a dignidade intacta, ergueu os olhos para o céu azul e disse, com uma calma que desarmava: meu filho há de vir, e quando vier não será para pedir, mas para ensinar o que é medo. Aquelas palavras foram um estopim para o coronel. Irritado pela firmeza dela, puxou-lhe o braço com a brutalidade fria. Quero ver se esse virgulino tem peito para enfrentar um Ambrósio, gritou, cuspindo no chão, como se a terra pudesse absorver sua arrogância. O riso dele ecoou pelo terreiro, mas, por trás das portas e janelas, o povo cochichava em uníssono. É loucura, mexer com mãe é pedir sentença. As mulheres se benziam, os homens olhavam para o chão e até as crianças pressentiam que aquela afronta jamais passaria em silêncio. Os jagunços arrastaram Dona Maria de volta para dentro do casarão, mas a imagem dela ficou gravada na memória de todos. Uma mãe simples, exposta como troféu, sustentando a honra sem jamais se curvar. Para muitos, naquele instante, o coronel Ambrósio assinou sua própria condenação. O que ele não sabia, em sua soberba cega, era que no meio da multidão amedrontada, olhos atentos o observavam. Eram homens de chapéu de couro e cartucheiras cruzadas, cabras de Lampião, disfarçados, já preparando o terreno para a vingança que se anunciava. A madrugada caiu pesada sobre o sertão. Mas a fazenda do coronel Ambrósio permanecia iluminada por lamparinas e pelas gargalhadas dos jagunços, que comemoravam a captura da isca. Do alto da serra, outra luz ardia, as chamas da fogueira de Lampião. Sentado numa pedra, o capitão observava a casa grande à distância, os olhos faiscando como brasas em brasa. Cada detalhe daquela cena de escárnio era gravado em sua mente como um mapa de guerra. A notícia o atingiu como um raio fulminante, não na carne, mas na memória. Por um instante, o capitão Virgulino Ferreira, o temido Lampião, desapareceu. Em seu lugar, um filho, revivendo a imagem da mãe jovem, cantando cantigas de ninar sob o sereno, as mãos calejadas a afagar seus cabelos. Aquele abraço, aquele cheiro de terra e de afeto. A lembrança do pão de milho assado no forno de barro, da voz mansa que sempre o acalmava nas noites de trovoada. Virgulino sentiu o sangue ferver, mas era uma fúria diferente, tingida de uma dor que há muito não sentia. Não era só a honra do cangaço que estava em jogo, era a raiz de sua existência, a mulher que lhe dera o nome e a vida, agora exposta ao escárnio de um coronel. Volta Seca retornou do reconhecimento, ofegante. Capitão, a véia tá trancada no quarto da lateral direita. Tem uns 20 homens espalhados pelo terreiro, mas a guarda tá frouxa, tão bêbado de cachaça. Lampião ouviu em silêncio, apenas apertando mais forte o punhal na mão, o cabo rangendo sob a pressão. Pois antes do sol nascer, esse terreiro vai ser chão de memória. O coronel vai aprender o preço de tocar no sangue de Lampião. Corisco, com a peixeira já afiada, mal continha sede de vingança. Capitão, deixe que eu vá na frente, rosnou, a voz como um trovão abafado. Arranco esse cabra do leito pela gola, o sangue dele vai regar o chão antes do galo cantar. Lampião, com um olhar de gelo que cortava mais que qualquer lâmina, segurou Corisco pelo braço com uma força que o fez parar. Não, compadre, disse, a voz baixa, mas carregada de uma autoridade inquestionável. A morte é um alívio, a vergonha é uma corrente perpétua. Ele vai sentir cada gota de humilhação que minha mãe sentiu,
mas em praça pública, no sol do meio-dia, para que cada riso dele se transforme em cinzas na boca. Maria bonita, séria, observava o marido, a preocupação emoldurando seu rosto. Virgulino, você sabe que isso vai atrair volante de todo canto, vai ser perseguição dobrada. Ele respirou fundo, encarando-a com a firmeza inabalável. Que venha quem vier, Maria. Homem que não defende a própria mãe não merece o nome que carrega. Os cabras se espalharam, revisando armas, ajustando cartucheiras, preparando os cavalos. O vento frio da serra carregava o cheiro da pólvora e da vingança. Ninguém falava alto, mas o brilho nos olhos de cada homem dizia mais que 1000 palavras. Aquela não seria apenas uma emboscada, seria a sentença irrevogável de um coronel soberbo. Quando o silêncio da noite ficou ainda mais profundo, Lampião murmurou, olhando para o céu estrelado, onde as constelações pareciam testemunhas silenciosas. Hoje o sertão dorme, amanhã ele acorda tremendo. O dia amanheceu tingido de vermelho, como se o próprio céu anunciasse o sangue que cairia. A fazenda do coronel Ambrósio ainda dormia em festa, com jagunços largados em redes, garrafa de cachaça derramada no chão e espingardas encostadas sem o menor cuidado. Eles não sabiam que a aurora trazia consigo não apenas a luz, mas a sombra implacável do rei do cangaço. O silêncio do sertão, traiçoeiro e vasto, foi rasgado por um som que gelava a espinha. O trote firme e compassado de cascos descendo a serra. Não era uma cavalgada qualquer, era a vanguarda da fúria, a chegada iminente da tempestade. À frente, montado em seu cavalo baio, vinha Lampião. Não era apenas um homem, mas a personificação da lenda, o punhal reluzindo na cintura como um aviso, e as cartucheiras cruzadas no peito, um escudo de pólvora e promessas. Seus olhos, antes de fúria cega ao receber a notícia da afronta à sua mãe, uma memória dolorosa da mão enrugada de Dona Maria, o cheiro de café, uma canção de ninar, agora, subvertida pela brutalidade da humilhação, brilhavam com a determinação fria e calculada. Atrás dele, os cabras formavam uma muralha viva de aço e pólvora, cada um com os olhos duros, prontos para a vingança que o capitão havia prometido. Corisco, com seu sorriso feral, já parecia sentir o gosto do sangue, a peixeira em sua mão como uma extensão da própria ira. Volta Seca, silencioso e letal, empunhava sua arma com a mesma naturalidade de quem maneja um talho de carne. O vento da manhã carregava poeira e uma expectativa pesada. Na varanda do casarão, um jagunço sonolento, ainda embalado pelo ócio da noite, percebeu o movimento no horizonte. Esfregou os olhos, incrédulo, tentando decifrar a aparição. Quando abriu a boca para dar o alarme, uma bala zunindo passou tão rente à sua orelha que o chapéu voou, levando consigo a ilusão de segurança. O pavor, então, se espalhou como fogo em palha seca entre os guardas. Tropeçavam, tentavam alcançar as armas, mas a verdade era nua e crua. Era tarde demais. O cerco estava fechado. O povo das redondezas, atraído pelo estampido e pelo burburinho, começou a surgir ao longe, espiando de trás de mandacarus espinhosos e cercas de pau a pique. Mulheres cochichavam, os lábios movendo-se em preces apressadas. Homens se benziam, o terço imaginário escorregando pelos dedos. Crianças, com os olhos arregalados de medo e fascínio, apontavam. É Lampião, ele veio buscar a mãe, murmuravam, a voz embargada pela certeza de que estavam prestes a testemunhar um espetáculo de justiça brutal, uma vingança que faria história. Lampião desmontou do cavalo, pisando firme no chão batido, cada passo ressoando como um tambor de guerra. Ajustou o chapéu de couro, ergueu o punhal e sua voz, grave e potente, cortou o ar, ecoando até os confins do sertão.
Ambrósio, você mexeu com minha mãe e por isso, hoje, o sertão inteiro vai tremer com a sua vergonha. A menção da mãe de Lampião trazia à tona uma ferida antiga para o coronel. Anos antes, numa disputa de terras acirrada, Lampião havia desmascarado uma fraude de Ambrósio, humilhando-o publicamente diante de toda a comarca. Aquela vergonha nunca cicatrizou, transformando-se num ódio visceral que o levou a atacar o que Lampião tinha de mais sagrado, sua mãe. Agora, o coronel, pálido, surgia na porta do casarão, a farda aberta, a espingarda tremendo nas mãos, o medo estampado em cada traço do rosto. Tentou inflar o peito, mas a soberba, outrora sua armadura, desmoronava. O povo prendeu a respiração, sentindo que o duelo entre a vaidade, ferida e a vingança implacável acabava de começar. O coronel Ambrósio desceu os degraus da varanda, a espingarda ainda em punho, num esforço patético para disfarçar o tremor das pernas. "Aqui mando eu!" gritou, a voz falhando, uma nota dissonante de desespero. "Nem você, Lampião, nem cangaço nenhum vai me dobrar." Mas para o povo que assistia, aquela não era a voz de um coronel. Era o lamento de um homem acuado, uma bravata vazia, mascarando o medo. Os jagunços que ainda lhe restavam entreolhavam-se inseguros, muitos sem coragem de sequer apontar as armas. Lampião avançou 2 passos, a poeira subindo sob suas botas como uma fumaça de advertência. "Coronel, autoridade não é humilhar mulher, velho ou pobre. Autoridade é respeito. E isso você nunca teve." Ele pausou, deixando as palavras se assentarem. "Hoje, o povo vai ver você sem a sombra da farda, sem os capangas. Hoje, o sertão vai saber quem você realmente é." A voz grave ecoou como um trovão contido, prometendo a tempestade. Então, como uma visão de força e dignidade, Maria Bonita surgiu, trazendo Dona Maria pela mão. A mulher, mesmo marcada pelo cansaço e pela afronta, mantinha a cabeça erguida, um símbolo de resistência. O povo abriu espaço e o silêncio pesado foi quebrado pela voz dela, firme e serena. "Eu disse que meu filho viria, e aqui está." O coronel desviou o olhar, incapaz de encarar aquela mãe que, mesmo ferida, se recusava a dobrar-se. Corisco, fervendo uma raiva primária, ergueu a peixeira, o zóio faiscando com a sede de sangue. "Capitão, deixa eu dar cabo dele agora mesmo!" Ele avançou, impulsionado pelo instinto de abate. Mas Lampião, num movimento rápido e preciso, interceptou, segurando-o firmemente pelo braço, quase o suspendendo. "Não, Corisco, a morte é um alívio, compadre. A vergonha, essa é uma corrente perpétua. Ele vai sentir cada elo apertar. O sol vai ser juiz. Esse cabra não vai morrer escondido. Vai provar diante de todos a vergonha que tentou jogar sobre nós." O povo murmurou em aprovação, e alguns, mais ousados, bateram palmas tímidas, como se aplaudissem um veredito justo. Os cabras cercaram o terreiro, formando um anel de ferro, enquanto os jagunços restantes, um a um, recuavam. Alguns largavam as armas, o som do metal no chão seco, um atestado de covardia. Outros sumiam pela lateral da casa, abandonando o chefe à própria sorte, como ratos que fogem do navio. O coronel, percebendo a solidão que o engolia, suava frio. Já não era o senhor daquelas terras, o impocável. Era apenas um homem cercado pela fúria contida do povo e pela implacável vingança do cangaço. Lampião, então, apontou para o mesmo poste onde sua mãe havia sido amarrada. Ali foi o lugar da afronta, pois ali será o palco da sua desgraça. Amarrem ele, cabras! O povo vibrou em murmúrios, uma mistura de alívio e satisfação. Os homens de chapéu de couro avançaram como sombras implacáveis, prontos para cumprir a sentença. 2 cabras agarraram Ambrósio pelos braços, como quem segura um animal bravo.
Ele berrou, chutou, cuspiu insultos que soavam fracos, vazios diante da multidão. As cordas rangiam, os nós apertavam nos pulsos, e a madeira do poste, testemunha da humilhação anterior, agora mordia a pele do homem que antes mordia os outros com ordens. O corpo pesado do coronel tremia, a soberba esmagada. Já não havia... A notícia chegou a Lampião como um raio seco em pleno sertão. Dona Maria, sua própria mãe, humilhada em praça pública pelo coronel Ambrósio, amarrada e negada água tal qual um bicho. Por um instante o mundo parou. Uma fúria ancestral acendeu seus olhos, um fogo que queimava mais que o sol do meio-dia. Ele fechou os punhos, sentindo a raiva bruta vibrar em suas veias. Mas então uma imagem suave o assaltou. O cheiro da comida de sua mãe, a mão áspera e carinhosa afagando seus cabelos de menino, a voz dela, um cântico de ninar nas noites sem lua. Aquela memória tão preciosa foi o que o impediu de partir para uma chacina imediata. Não, a morte seria um alívio barato demais para Ambrósio. Ele queria algo que corroesse a alma, uma vingança que o sertão jamais esqueceria. Não, a morte seria um alívio barato demais para Ambrósio. Ele queria algo que corroesse a alma, uma vingança que o sertão jamais esqueceria. Amarrado, humilhado, o coronel Ambrósio via nos olhos da gente, que antes se curvava, o espelho da sua própria ruína. Mas, mais do que a ira do povo, era a sombra de Lampião que o atormentava. Uma velha cicatriz ardia em sua memória. Anos antes, Lampião, ainda um jovem audacioso, havia desfeito um de seus negócios de gado, expondo uma fraude que custou ao coronel não apenas dinheiro, mas um vexame público. Desde então, Ambrósio jurara fazer Lampião pagar, e a humilhação de Dona Maria foi seu golpe mais cruel, pensado para atingir o cangaceiro em seu ponto mais sensível. Agora, porém, a roda girava. O som seco da madeira, o respirar ofegante de quem perde tudo. Lampião, a presença imponente, permanecia à frente, segurando a cena sem empunhar a arma, deixando que os minutos fizessem o trabalho. Olhem bem, disse ao povo, a voz firme cortando o ar quente. Quem abaixa a cabeça e humilha a mãe e viúva, um dia aprende a olhar para o chão. As palavras penetravam no peito de Ambrósio como facas invisíveis, e o homem sentia o peso de cada sílaba. O sol subia, tingindo de vermelho o rosto do coronel, já brilhando de suor e vergonha. Ele tentou erguer a voz, implorar clemência, oferecer ouro, terras, prometer castigos aos que ousassem rir. Mas nada apaziguava a plateia. O que antes comprava respeito, agora só valia como moeda de escárnio. Cada oferta vinha devolvida em silêncio e desprezo. Ambrósio compreendeu, pela primeira vez, que dinheiro não compra memória. Dona Maria ficou ao lado de Lampião, calma como pedra. Olhou nos olhos do homem que a humilhara e não falou vingança, mas dignidade. E isso bastou para enrijecer o povo. Muitos se aproximavam para ver de perto, tocar o poste, olhar a corda, como quem confirma que a história não era sonho. O sertão, testemunha feita de gente, já carregava a cena inteira na boca, pronta para espalhar. Quando a tarde declinou, a vergonha já não era só de Ambrósio, era seu novo nome que corria entre as bocas. As risadas baixas e os sussurros formavam um refrão que o seguiria, o coroné do poste. Amarrado, ele sentia cada sílaba como ferro quente, e o pensamento que antes era mando agora se desfez em puro medo. O sertão aprendia e fazia dele exemplo. O sol queimava cada vez mais forte. O coronel já não aguentava o peso da própria farda. A boca seca se abria em gritos desesperados. Água! Me deem água! Mas o povo, lembrando do dia em que Dona Maria pedira o mesmo e fora humilhada, apenas murmurava em reprovação.
Lampião aproximou-se e disse em voz clara: quem negou alívio a uma mãe não merece alívio. Hoje o sertão te devolve sede e vergonha. As crianças, antes assustadas, agora se aproximavam sem medo. Algumas jogavam punhados de poeira nos pés do coronel, rindo alto. As mulheres olhavam firmes. Algumas choravam, não de pena, mas de libertação. Pela primeira vez, viam o poderoso reduzido ao pó diante do olhar coletivo. A cada minuto, a corda apertava e a soberba se desmanchava. Ambrósio tentava se soltar, balançando os braços, mas a corda firme marcava sua pele. Cada movimento arrancava vaias. Um homem gritou: agora sente o que é a dor de quem você já amarrou. Outro completou: o poste lembra, coronel, e o sertão também. As palavras caíam sobre ele mais pesadas que pedra. Corisco, impaciente, afiava a peixeira debaixo do sol. Capitão, me deixe marcar esse cabra no rosto. Quero que ele carregue a lembrança até morrer. Lampião, então, segurou o braço de Corisco com firmeza, os olhos fixos nos do companheiro. Não, compadre, a morte é um alívio. A vergonha é uma corrente perpétua. A marca dele já nasceu. O povo nunca vai esquecer o que está vendo. E essa cicatriz é mais profunda que qualquer corte de faca. Dona Maria permaneceu de pé, serena, como se cada lágrima contida fosse vitória. Não precisou pronunciar maldição. O simples fato de vê-lo preso no mesmo poste já era a resposta. Seu silêncio era mais alto que os gritos de Ambrósio, e o povo entendia. Era justiça viva diante dos olhos. O apelido se espalhava de boca em boca, o Coroné do Poste. Cada repetição soava como sentença. Já não era apenas escárnio, era a transformação de um homem em lenda de vergonha. E o sertão, que nunca esquece, começava a carregar aquela memória como marca gravada em fogo. As forças do coronel Ambrósio, o homem que por anos nutria um ódio visceral por Lampião, uma ferida aberta de uma antiga disputa de terras que manchara seu orgulho e sua fortuna familiar, agora se esgotavam. A voz, antes cheia de arrogância e prepotência, saía em soluços quase inaudíveis. Me perdoem, Dona Maria Lampião, eu errei, não devia ter feito aquilo. O povo, estarrecido, jamais vira aquele que se dizia dono de vidas implorar como o mais miserável dos homens. Um silêncio pesado pairou por alguns segundos, que pareceram eternos, até ser rompido por risos e cochichos que cresciam como fogo em palha seca. Lampião se aproximou, passos lentos, o punhal reluzindo na cintura. Por um instante fugaz, a imagem serena de sua própria mãe, a voz macia cantando cantigas de ninar, flutuou em sua mente. A lembrança, outrora doce, agora se misturava à amargura da humilhação recente, forjando sua fúria em uma resolução de aço. Ergueu a voz para que ecoasse por todo o terreiro, alcançando cada alma ali presente. Ouçam bem, esse é o coronel Ambrósio, que usou o poste para humilhar mãe inocente. Hoje pede perdão diante de vocês, mas perdão não se arranca com lágrimas. Perdão se conquista, coisa que ele nunca teve. As palavras de Lampião soaram como a sentença irrefutável de um juiz. Dona Maria, então, caminhou até ele com a serenidade que desarmava. Encarou o coronel Ambrósio de frente, com a dignidade de quem já vencera. Ambrósio, disse ela, a voz firme e calma, não é a mim que você ofendeu. Foi a todo esse povo que você oprimiu. Não sou eu quem deve te perdoar. É o sertão, e o sertão não esquece. O coronel desviou os olhos, incapaz de sustentar o peso daquela dignidade inabalável. De repente, o povo explodiu. Gritos, aplausos e risos preencheram o ar. Olhem o coronel do poste, bradou um homem, a voz cheia de escárnio. Tá vendo agora o gosto da vergonha? Completou outro, sentindo o sabor agridoce da revanche. Crianças repetiam em coro, batendo palmas com entusiasmo.
Coronel do Poste, Coronel do Poste. O apelido, carregado de desonra, crescia e se espalhava como uma sentença eterna. Corisco, o sangue fervendo, ergueu a peixeira. Capitão, um risco na cara desse cabra e ele nunca mais olha no espelho sem lembrar. Mas Lampião, com a rapidez de um raio, segurou o braço de Corisco, que tremia de fúria. Não, a voz de Lampião cortou o ar como um chicote. A morte é um alívio, Corisco, uma libertação. A vergonha, meu companheiro, essa sim é uma corrente perpétua, mais pesada que qualquer grilhão, mais dolorosa que qualquer ferida. É ela que vai marcar esse homem para sempre. A cicatriz dele seria a imagem que correria de boca em boca, a risada do povo grudada na pele. As vaias e risos ecoavam, enchendo o ar com a melodia da justiça popular. Pela primeira vez, o sertão via um poderoso cair de joelhos diante dos humildes. Aquilo era justiça sem tribunal, mais forte que qualquer decreto escrito. O coronel Ambrósio não era mais senhor de nada, era apenas a lembrança viva da própria queda. Lampião ergueu a mão e, num instante, o terreiro silenciou. Soltem-no, ordenou, e os cabras se entreolharam, surpresos. Corisco franziu o senho, nitidamente contrariado. Capitão, vai deixar esse desgraçado ir embora? A resposta de Lampião foi firme, quase um sussurro que se fez ouvir por todos. A morte liberta, a vergonha acorrenta. Quero ele vivo para ouvir cada riso, cada apelido, até o fim dos dias. As cordas foram desatadas e o coronel desabou no chão, sem força. Tentou se erguer, mas os joelhos tremiam, recusando-se a sustentar o peso da soberba quebrada. O povo recuou apenas um passo, não por medo, mas por desprezo. Ninguém correu para ajudá-lo. Pela primeira vez, Ambrósio conhecia a solidão diante de uma multidão. Dona Maria se aproximou calma, com a dignidade de quem já não precisava provar nada. Olhou para ele e disse: "Não precisei de vingança. O sertão cuidou de te mostrar quem você é." Sua voz era leve, mas caiu sobre o coronel como ferro em brasa. Ele tentou responder, mas a garganta seca só produzia um soluço abafado. Lampião montou em seu cavalo, ajeitou o chapéu de couro e gritou para que todos ouvissem, sua voz vibrando com a força de um trovão. Guardem essa lembrança. Amanhã, quando o outro poderoso quiser zombar da gente simples, mostrem a ele o destino de Ambrósio, que viva preso ao apelido que o povo lhe deu, o Coronel do Poste. O coro explodiu, repetindo o nome em gargalhadas e aplausos. O bando se alinhou, partindo devagar, levantando poeira que subia ao céu como fumaça de guerra. O povo aplaudia, chorava e ria ao mesmo tempo. A cena não era apenas vingança, era libertação. Era a prova de que até os poderosos podem cair diante da memória coletiva. Ambrósio, ainda ajoelhado no pó, sentiu o coração afundar. Já não era coronel, não era senhor, não era dono de nada. Era apenas um homem quebrado, carregando o peso de um nome que se tornaria sentença eterna. No dia seguinte, a história se espalhou como vento em catatinga seca. Em cada feira, em cada alpendre, em cada roda de viola, repetia-se a cena. O coronel Ambrósio, amarrado ao poste e implorando diante de todos. O apelido Coronel do Poste grudou em sua pele como ferro em brasa, correndo de boca em boca, tornando-se maior que suas terras, sua riqueza e seu passado. Os jagunços que o serviam agora eram os primeiros a rir. Coronel Ambrósio, um senhor de terras que sempre se viu acima de qualquer lei, guardava uma ferida aberta, uma cicatriz profunda em seu orgulho. Anos antes, em uma disputa por terras que jurava ser sua por direito, Lampião, ainda no início de sua lenda, ousara intervir.
O cangaceiro não só desmascarou a ganância do coronel perante o povo, mas também o humilhou publicamente. Um golpe à sua autoridade que nunca foi esquecido. Essa afronta, vinda de um bandido, tornou-se o combustível de um ódio cego. Então, quando Ambrósio soube que a mãe de Lampião, Dona Maria, vivia desprotegida, viu a chance perfeita para uma vingança fria e calculada. Ele aprendeu, não por qualquer justiça, mas para ferir o rei do cangaço onde mais doía, exibindo-a como um troféu de seu poder renovado. Essa afronta, vinda de um bandido, tornou-se o combustível de um ódio cego. A notícia, no entanto, chegou a Lampião como um raio em céu de estio, rasgando o silêncio do sertão. Sua mãe, Dona Maria, humilhada, aprisionada pelo coronel Ambrósio. Naquele instante, o sangue ferveu. Por um breve momento, Lampião não era o capitão do cangaço, mas apenas um filho. Uma memória se acendeu. O cheiro de terra molhada na porteira do rancho, o abraço apertado dela antes de partir, a voz mansa repetindo, "Meu filho, honra é tudo." A imagem de sua mãe, curvada, vulnerável, rasgou-lhe a alma, transformando a dor em uma fúria gélida e determinada. Corisco, sempre ao seu lado, já rosnava, a faca tremendo na mão. "Vamos lá, capitão, arrancar a cabeça desse infeliz, fazer jorrar o sangue dele para regar a terra." Mas Lampião, com os olhos fixos em um ponto distante do horizonte, ergueu a mão, contendo o companheiro com uma força quase sobrenatural. "Não, Corisco, a morte é um alívio, a vergonha é uma corrente perpétua." Lampião não queria apenas a morte rápida do coronel. Ele buscava uma sentença mais cruel, uma humilhação que ecoaria por todo o sertão, uma vergonha que seria a prisão mais dura de todas. E assim, a vingança de Lampião se desenrolou. Os jagunços que ainda restavam ao coronel Ambrósio, um a um, abandonaram a fazenda, envergonhados de seguir um chefe reduzido a piada. Os trabalhadores, antes curvados, agora erguiam o rosto e os sussurros de zombaria perseguiam o coronel por onde quer que fosse. O medo, outrora a arma mais afiada de Ambrósio, havia se dissolvido no riso do povo. Ele descobria a cada dia que o desprezo era uma prisão muito mais dura que qualquer cela de cadeia. Enquanto a vergonha sufocava o coronel, Dona Maria florescia em respeito. Onde passava, homens tiravam o chapéu, mulheres a cumprimentavam com reverência e as crianças corriam para vê-la de perto. Ela já não era apenas a mãe de Lampião, tornou-se um símbolo de dignidade para o sertão inteiro. Seu nome virou sinônimo de resistência silenciosa e de uma coragem serena que inspirava a todos. Maria Bonita, antes de seguir viagem com o bando, fez questão de dizer ao povo: "Essa mulher é a raiz de tudo. Foi dela que nasceu a coragem que sustenta o cangaço." Suas palavras ecoaram e a imagem de Dona Maria ganhou força, deixando de ser prisioneira para se tornar a lembrança viva da justiça que o próprio sertão havia feito. Ambrósio, por outro lado, mal saía de casa. Quando ousava atravessar a rua, as crianças corriam atrás, gritando em coro: "Olhem o coroné do poste!" Ele apertava o chapéu contra o rosto, tentando se esconder. Mas nada abafava o som da zombaria. Nem mesmo o silêncio da noite lhe trazia descanso, pois os ecos das risadas perseguiam seus sonhos. O sertão, que nunca esquece, carregava aquela memória como um dos maiores exemplos de reviravolta. Quem ousava duvidar, bastava ouvir a voz do povo. De um lado, a mãe que resistiu à vergonha. Do outro, o coronel que se transformou em lenda de escárnio. Os anos avançaram como seca impiedosa, e o coronel Ambrósio definhava. O homem que outrora se gabava de terras e jagunços, agora caminhava encurvado, com os cabelos brancos e a pele queimada, não só pelo sol, mas pela lembrança da corda que o prendeu.
Não havia praça, feira ou estrada onde não ecoasse o apelido que o condenava, o Coroné do Poste. Ele tentou fugir, mudar-se para outro canto, mas onde chegava a história já o havia precedido. Os viajantes carregavam a memória como cantiga, e o riso dos estranhos era sempre a mesma sentença. O poder que Ambrósio um dia tivera sumira como água em areia seca, mas sua vergonha se espalhava, tornando-se maior que ele próprio. Enquanto isso, Dona Maria seguia sua vida simples, porém rodeada de um respeito inabalável. Em cada povoado, era chamada de a Mãe do Sertão. As mulheres a saudavam como exemplo, e os homens reconheciam nela a dignidade que nenhum coronel podia comprar. Sua figura atravessava gerações, transformando-se em símbolo de resistência e honra. Nas rodas de viola, os cantadores transformaram a história em versos. Uns exageravam, dizendo que o coronel chorava como criança. Outros juravam que até os bois mugiam em deboche quando ele passava. Mas todos concordavam em uma coisa: mexer com mãe é mexer com as raízes mais profundas do sertão. E Ambrósio pagou o preço de sua soberba. Lampião, mesmo distante em outras batalhas, já tinha sua lenda marcada naquela terra. Uns o chamavam de bandido, outros de herói, mas ninguém negava. Foi ele quem fez o poderoso cair diante do povo. E a memória desse feito corria viva, moldando o imaginário como pedra esculpida pelo vento. O coronel, cada vez mais isolado, gastava seus dias em silêncio, temendo até a própria sombra. Não havia jagunço, não havia fazenda, não havia riqueza que pudesse curá-lo do peso de uma palavra simples e eterna: poste. O tempo cobrou seu preço e o coronel Ambrósio morreu sozinho, sem jagunço, sem festa, sem respeito. Sua casa grande caiu em ruínas, tomada pelo mato, e ninguém sentiu falta. O nome dele desapareceu dos registros, mas o apelido sobreviveu, gravado na memória do sertão: o Coroné do Poste. Foi assim que ficou conhecido, não por suas terras ou riquezas, mas pela vergonha que o sertão fez questão de guardar. Dona Maria, por outro lado, atravessou os anos cercada de estima. Onde passava, era recebida como mãe de todos, com bênçãos e gestos de reverência. O povo dizia que a coragem de Lampião nascera do seio daquela mulher. O sertão, palco de grandezas e misérias, guardava uma inimizade antiga, mais seca que o leito de um rio em estiagem. Coronel Ambrósio, dono de terras e de um orgulho ferido, nunca perdoou a afronta de décadas atrás. A família de Lampião, liderada pela firmeza de Dona Maria, recusou-se a ceder um pedaço de terra vital. Aquela mulher, com sua dignidade inabalável, virou símbolo da rebeldia que Ambrósio não tolerava. Ela era o ponto fraco que ele, em sua soberba, decidiu explorar para atingir o filho que o desafiava. E foi assim que, num ato de covardia disfarçada de poder, Ambrósio mandou amarrar Dona Maria em praça pública, expondo-a ao sol causticante e ao escárnio de todos. Um recado claro para Lampião: sua honra é tão frágil quanto sua mãe. A notícia, carregada pelo vento e pela indignação do povo, correu mais rápido que um raio. Quando a fala chegou aos ouvidos de Lampião, o rei do cangaço sentiu o chão sumir sob os pés. O mundo por um instante silenciou. Seus olhos, acostumados à dureza da caatinga, marejaram. Em sua mente, um clarão. Via sua mãe, jovem e forte, a voz doce cantando um aboio antigo, enquanto ele, menino, se aninhava em seu colo. Sentia o cheiro de orégano e terra molhada que ela trazia da roça. Minha mãe, murmurou, a voz embargada, a fúria crescendo, não como um trovão, mas como um fogo lento, profundo, que queimava a alma. Não era só a honra ferida, era o amor de um filho, puro e absoluto, rasgado pela maldade de um coronel. Corisco, o diabo louro, já rangia os dentes, a faca em punho, a sede de sangue estampada no rosto.
Vamos arrancar a cabeça desse infeliz, Lampião, fazer picadinho dele pros urubus. Mas Lampião, com um gesto firme, quase violento, conteve o companheiro. Não, Corisco, a morte é um alívio, a vergonha é uma corrente perpétua. Explicou ele, os olhos fixos num ponto distante, a mente já traçando um plano de vingança que seria mais cruel que qualquer tiro. Ele vai desejar ter morrido 1000 vezes antes de ver a sua dignidade virar poeira sobre os pés do sertão. A humilhação de minha mãe será a humilhação dele, multiplicada por 100, para que todos vejam e jamais esqueçam. E assim foi. Lampião, com a calma fria de um estrategista, armou sua emboscada. Não houve mortes, apenas a captura. O coronel, outrora soberbo, foi levado de volta àquela mesma praça, não para ser morto, mas para ser amarrado, para ser exposto, para sentir na própria pele o peso da humilhação que infligira. A corda, antes nas mãos do opressor, agora prendia o seu orgulho. O poderoso, enfim, caiu diante do povo, não pela bala, mas pela vergonha. E a honra de uma mãe pisoteada foi restaurada com a força de um raio. Naquele dia, Dona Maria não foi só uma mulher. Sua figura virou memória imortal, um farol de dignidade em meio à dureza inclemente do sertão. Em cada feira, em cada roda de viola que se arma sob o luar, a história era repetida, sussurrada com reverência. Cantadores rimavam os versos daquele dia em que a corda, antes símbolo de opressão, trocou de dono, virando chicote invisível na carne do opressor. A cena do coronel Ambrósio, amarrado e desmoralizado, corria de boca em boca como um ensinamento que o tempo jamais apaga. Ninguém, por mais grande que se julgue, é imune à queda. Lampião seguiu sua vida de emboscadas e batalhas, é verdade, mas esse episódio específico cravou-se como um pilar em sua lenda. Não era apenas a vingança de um filho que amava, era o aviso eterno de que o sertão tem sua própria justiça, uma que chega no tempo certo e não precisa de tribunais para sentenciar. Uns os chamavam de bandido, outros de vingador, mas uma coisa todos sabiam, mexer com a mãe de Lampião foi a maior loucura que um homem poderia cometer. E o povo, sábio e atento, aprendeu e transmitiu a lição. O poder se desfaz, o dinheiro, por mais que jorre, um dia acaba. Mas a memória coletiva, essa é como pedra de cânion, dura, resistente, impossível de apagar. Cada riso abafado, cada verso cantado, cada apelido repetido, mantinha vivo o castigo infame de Ambrósio e a força inabalável de Dona Maria. E até hoje, em noite de lua cheia, quando o silêncio da caatinga é quebrado apenas pelo vento, dizem que ele sopra entre os mandacaru, repetindo a frase que marcou aquele tempo, um eco que atravessa gerações. Quem mexe com mãe, mexe com sertão. E nesse eco distante, a lenda vive, lembrando a todos que a dignidade de uma mãe é raiz profunda que ninguém jamais arranca.